Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda, chegando para você mais uma vez com Direto na Fonte. Hoje um Direto na Fonte muito especial. Nós vamos conversar um pouco sobre as fontes dos vestígios materiais, objetos, através também da arqueologia, né? Então vamos falar um pouco de arqueologia e história andando juntos. Especificamente nós vamos falar sobre os restos mortais de Dom Pedro I e suas duas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Segue nosso canal, já vai dando teu like e vem conosco após a vinheta. Bem, pessoal, nós vamos começar hoje um Direto na Fonte muito especial, pois nós vamos falar de objetos da cultura material, ou seja, fontes materiais e fontes trazidas pela arqueologia, né? Fontes materiais também. Nós vamos falar da arqueologia. Vocês sabem que a arqueologia é a ciência que estuda a cultura do passado ou a cultura presente através de objetos, né? Através da escavação de objetos e análise de objetos, né, da cultura material, pode-se reconstituir como essas pessoas viviam, né? Dá para se reconstituir, dá para se ver como essas pessoas viviam. Especificamente, nós vamos falar sobre objetos arqueológicos muito interessantes para a história do primeiro reinado. Nós vamos falar sobre os restos mortais do imperador Dom Pedro I e de suas duas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Nós vamos falar deles três, né? Mas antes, para começar dele, vamos falar de quem é esse trabalho, né? Esse trabalho foi feito pela historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel, né? A professora, ela, no seu trabalho, ela fez a exumação desses corpos e trouxe luz a muitos fatos interessantes, mudando algumas versões históricas. Percebam, para você mudar uma versão histórica, não é necessário você querer mudar essa versão ou negar que ela existia. Você precisa fazer como ela fez, né? Precisa ir atrás de fontes novas. E essas fontes novas, através do estudo dessas fontes, aí você vai poder tirar outras conclusões ou mudar o fato histórico. A realidade é essa, que através da análise, não só dos corpos em si deles, mas a análise do modo como foram enterrados, dos objetos que foram enterrados com eles, dos rituais funerários em si, pôde-se reconstituir muito da morte, mas também da vida deles, mudando alguns pontos. Então nós vamos falar um pouco dos três cadáveres. Mas antes de falar dos três cadáveres, eu vou falar do canto onde eles estavam, o canto onde a professora Valdirene foi lá buscá-los. Os três estavam localizados no Monumento do Ipiranga, que é o nome popular do Monumento à Independência do Brasil, que fica em São Paulo, nas margens do Rio Ipiranga, né, no local onde era o Rio Ipiranga, onde supostamente foi feita a independência do Brasil, onde Dom Pedro I, supostamente, ele fez a independência do Brasil. Então, esse local tem um monumento, está aparecendo ao lado para você, e dentro existe um mausoléu dos Bragança, né, onde está depositado o corpo dos três. Lembrando que Dom Pedro I não morreu no Brasil, ele morreu em Portugal em 1834 e ficou algum tempo lá e foi trazido para o Brasil em 1972. Pela ocasião dos 150 anos da independência do Brasil, essa comemoração fez com que o caixão dele fosse trazido com honras, né, durante o governo militar e ele fosse colocado no local. Sua segunda esposa, Dona Amélia, foi trazida 10 anos depois, em 1982, e colocada no mesmo local onde já estava repousando a primeira esposa, Dona Leopoldina, que estava enterrada, que descansava em um convento e foi transferido para o Monumento do Ipiranga, para esse mausoléu, ainda na década de 50, em 1954. Então, após essa cerimônia, tinha sido lacrado o local, estava fechado, né? E a professora Valdirene pediu autorização à família, obviamente os membros vivos da família Bragança, que autorizaram, para que pudesse liderar uma equipe que fez isso. É interessante que os membros da família também tinham interesse, porque eles tinham curiosidade de saber de alguns detalhes das mortes deles, alguns detalhes que pudessem realmente trazer luz à história, né, e contribuir para a história da família Bragança e do Brasil imperial propriamente dito. Vamos falar agora, primeiramente, da abertura do caixão de Dom Pedro I. Bem, a primeira coisa que puderam constatar, existia-se uma história de que Dom Pedro I tinha sido cremado. Ou seja, o que estava ali dentro, na realidade, era apenas as cinzas ou o que havia sobrado dessa cremação. E o que não se confirmou, realmente havia um esqueleto lá, mostrando dessa forma que ele não foi cremado. Segundo ponto, que ele não tinha coração. Bem, mas como assim ele não tinha coração? O coração dele, quando ele morreu,
foi enterrado separado do corpo, né? Foi enterrado em uma igreja na cidade do Porto. E quando o corpo foi trazido, o coração ainda está enterrado, né? Ainda está preservado nessa igreja, né? Então o corpo dele aqui não tem coração. Não é que Dom Pedro I não tivesse coração, né? Que o corpo não tem coração, né? Foi enterrado sem o coração. Mas da análise do corpo foi feito tomografia, sessões de tomografia, raio-x, ressonância, né? Um verdadeiro CSI, né? O pessoal que gosta dessas séries policiais, né, vê que quando você analisa um cadáver, né, você consegue tirar muito. O cadáver diz muitas coisas, né? Embora não fale, mas lhe dá informações que você pode montar realmente todo um caso. Então foi uma espécie de CSI que foi feito mesmo, né, onde juntou as ciências humanas, onde juntou as ciências exatas e principalmente as ciências biomédicas, né? Foi uma coisa com muita tecnologia, né, a junção de uma equipe muito grande em volta disso. Primeiro ponto, pôde-se confirmar os acidentes a cavalo que Dom Pedro tinha sofrido. Por quê? Por causa das suas costelas fraturadas. Haver costelas fraturadas não foi feito após a morte, né, por decomposição ou algo do tipo, ou não foi a causa da morte porque havia cicatrização nas costelas, né? A costela estava cicatrizada, ou seja, sinal que tinha sido em vida esses acidentes, que ocorreram em 1823, quando ele cai do cavalo e quase chega a morrer, né? Até ficar mal durante muito tempo, né? E houve uma queda da carruagem em 1829, né? O que demonstra que Dom Pedro I estava muito mais ligado para o lado aventureiro do que para o lado diplomata, né? Então ele tinha esse lado muito forte. Um outro aspecto disso é que essas fraturas contribuíram para a sua morte. Ele morreu de tuberculose em decorrência, né, do enfraquecimento pulmonar por causa da maneira como as costelas elas cicatrizaram, né, e realmente prejudicava a respiração dele, né, durante o resto da vida. Ou seja, ele carregou sequela dessa queda de cavalo para o resto da vida dele, né, carregou durante muito tempo. Um outro ponto é a respeito da altura do imperador, né? Se você for perceber os filmes e novelas que trazem o imperador, né? O filme Independência ou Morte, célebre com Tarcísio Meira, né? Um galã alto, né? Forte, né? Viril, né? E a novela que tem atualmente com o Caio Castro, né? Como sendo também o galante Dom Pedro I, forte, alto e viril, né? Ambos mostram ele como uma figura alta, né? Só que na realidade a análise forense do corpo mostrou que ele tinha entre 1,66 m e 1,73 m de altura, ou seja, para os padrões de um homem atual ele não era muito alto. Ele era forte, né? O esqueleto dele demonstrava que ele se tratava de uma pessoa forte, né? Porque praticava atividades físicas, né? Era um homem de guerra e de cavalaria, então realmente isso é evidenciado pelo corpo dele. Sobre a maneira que o corpo dele estava enterrado, apenas com medalhas portuguesas e roupas portuguesas. Ou seja, ele foi enterrado com as honras de um chefe de Estado, de um general português. Como se tivesse esquecido que governou o Brasil, né? Assim, como se nenhuma referência do Brasil foi encontrada dentro do caixão dele. Os galões, as medalhas, tudo que foi encontrado realmente são referências ao período dele em Portugal, quando ele foi rei de Portugal, e antes, quando ele derrotou o irmão dele nas chamadas Guerras Miguelinas. Vamos falar agora um pouco de Leopoldina. Leopoldina, a primeira esposa dele, uma figura histórica importante, né? Muito querida pelos brasileiros na época, né? Talvez até mais querida do que o próprio Dom Pedro I, né? Viveu uma vida um pouco triste, né? Uma vida um pouco devido às humilhações, né? É sabido, né, o desregramento moral do imperador, né? Ele tinha várias mulheres. Entre essas mulheres havia a principal, que era a Domitila. Domitila, que nós conhecemos, não essa aí, né? Mas que nós conhecemos como a Marquesa de Santos, né? A Marquesa de Santos, né? Que foi a pedra no sapato da Leopoldina, né? Ela começou ali, foi cercando pelos cantos, foi chegando, se tornou amante, conseguiu ser a primeira camareira, né? A primeira acompanhante da imperatriz, ou seja, vivia dentro da casa com a imperatriz, amante, e todo mundo sabia que eles eram amantes. Inclusive, ela teve uma filha, né? Teve uma filha com o imperador, né? Com o imperador, e que ele assumiu. Ele assumiu e ainda deu o título a ela de Duquesa de Goiás, né? Então, o imperador, ele tem esse lado de pular cerca, esses defeitos dele que todas as pessoas têm, mas um ponto interessante dele é como ele cuidava bem dos filhos, né? E ele reconheceu essa filha dele de fora do casamento, né? Para a alegria da Domitila, né? Da Marquesa de Santos, mas para desespero da Leopoldina. E a Leopoldina, você analisando os ossos dela, é uma coisa interessante. Ela sempre foi colocada nas pinturas como sendo uma mulher baixinha e gordinha.
Só que mostra-se a análise do cadáver que ela não era tão baixa e não era tão gorda, ela era magra. Mas por que então se tinha-se essa visão dela de ser uma pessoa magra, gorda, né? Baixa e gorda? Porque ela casou-se em 1817, morreu em 1826, né? Quase 10 anos aí de casamento, ela teve 9 gravidezes. Ou seja, ficou grávida 9 vezes. Desses, né, muitos morreram, né, e alguns sobreviveram, né? Entre eles Dom Pedro II, né, que se tornou imperador do Brasil. Mas num desses abortos, né, ela vai enfraquecer e vai morrer, né? E é o ponto que a gente vai já chegar. Mas é interessante porque por ela ter passado a maior parte da vida de casado dela grávida, então as pinturas, todas as referências ela é feita como gorda. Então esse é um ponto interessante também que veio à luz. Um outro ponto é a respeito do que cerca a morte dela, né? A versão que circulava, principalmente nas cortes europeias, né, de que Dom Pedro I havia dado chutes quando ela estava grávida, na última gravidez, evidentemente, ela teria rolado a escada do Palácio São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, e teria abortado. Em decorrência desse aborto, das fraturas que levou, morreu. E também se especulava que a própria Marquesa de Santos havia envenenado ela, Domitila, né, que estava sistematicamente envenenando ela, porque ela foi definhando e morreu também. Então, a história que circulava era essa, até na época, né, dessa violência de Dom Pedro I, o aspecto impetuoso e violento dele, e também da própria Marquesa de Santos, que estava ali rondando Dom Pedro I, que queria ser a esposa dele. Né? Tanto é que isso dificulta muito Dom Pedro I arrumar uma outra esposa depois. Né? Depois que ele quer se casar novamente e queria casar com outra nobre, ele é negado 8 vezes porque essa história foi espalhada por todas as cortes europeias e ninguém queria casar com ele. Um dos responsáveis também de espalhar tenha sido o Barão de Barão de Marechal, que ele era austríaco, embaixador da Áustria no Brasil e confidente de Leopoldina, né, e compatriota dela. Então, provavelmente, quem espalhou essa história, né, pelas cortes europeias e depois que circulou para o Brasil, tornando-se uma verdade que até pouco tempo atrás os livros de história traziam essa verdade, né, alguns livros traziam essa versão. E como é que essa versão mudou? Quando foi exumado, o corpo dela percebeu que ela não tinha nenhum osso quebrado. Né? Então, ela não tinha osso quebrado, ela nunca teve essa propagada queda, né, da escada. E provavelmente pelos exames constatou-se que ela teve um aborto, porque ela já tinha tido outros antes, né? E gerou-se uma infecção, e essa infecção foi o que debilitou ela e a matou no dia 26 de dezembro de 1826. Então, esse dia aí vai ser o dia da morte dela, e vai ser justamente propiciado por isso, por essa infecção. Desculpa, eu disse 26, é o dia 11 de dezembro. O dia da morte exato dela é o dia 11 de dezembro de 1826. E é interessante, você pode estar se perguntando, e por que a Leopoldina, quando morreu, a Marquesa de Santos não foi lá e casou com Dom Pedro I? Porque, como eu falei para vocês, a Leopoldina ela era mais querida do que o próprio imperador. Ela tinha uma popularidade muito grande, ela era vista como uma mulher santa, a santa austríaca no Brasil. E a população já estava acompanhando o definhamento dela. Já existia rumores, né, que circulavam, né, aquelas fake news, né, de que a Domitila, né, a Marquesa de Santos, estava envenenando ela. E quando ela morreu, Dom Pedro I estava viajando, porque justamente o estopim da briga foi essa briga, o estopim da morte dela em torno dessa briga, que em uma cerimônia de beijamãos, Dom Pedro I teria exigido ficar no beijamão com a Domitila e com a Leopoldina do lado da outra. E a Leopoldina não aceitou essa humilhação e já tinha aceitado a humilhação anterior de que eles tinham viajado para a Bahia e ele tinha levado a Domitila, ele viajou com ela para a Bahia. Então ela não aceitaria mais essa humilhação e ele foi buscá-la a pontapés, né, e a chutes. Né? Então essa história estava circulando pelo Rio de Janeiro, né? Apesar de não ter tido nenhuma testemunha, apenas alguns empregados que afirmavam que isso tinha ocorrido e o Barão Marechal também. Né? Então, por conta disso, ela foi tida como culpada da morte de Leopoldina, né? Recebeu ameaças, a casa foi apedrejada, a população tentou matar a Marquesa de Santos, que teve que fugir da corte. E isso forçou com que Dom Pedro I se afastasse dela, pondo fim ao relacionamento. Aí você pode estar pensando, caramba, Leopoldina morreu, mas a outra não teve o gosto de se casar com Dom Pedro I. Isso é verdade. Tanto é que ele se casou posteriormente com Dona Amélia,
mas não antes de a Leopoldina deixar uma carta para sua irmã dias antes de morrer, onde ela contava tudo. Não mencionou a agressão em si, mas sim a tristeza e o desgosto que tinha por ser apaixonada por Dom Pedro I e ter aquela mulher, a Marquesa de Santos, dentro da casa dela. Aquela Marquesa de Santos lá prejudicando a vida dela. Vamos falar sobre a Dona Amélia. Dona Amélia foi interessante o caso, que inclusive é o corpo que mais chamou a atenção devido ao estado de conservação. Ela, apesar de no testamento dela ter dito que não queria ser mumificada, ela não queria ser embalsamada, houve algum processo químico que foi feito que preservou sua pele, os seus cílios, os lábios, o nariz e orelhas. Né? Então foi totalmente preservado. Né? Inclusive na ressonância foi conseguido ver o encéfalo dela, né? O encéfalo pôde ser visto. Então deu-se muitas pistas sobre a alimentação da época e como ela vivia. Né? Então realmente causou uma grande surpresa isso, né? Tendo em vista que ela também viveu muito mais do que Dom Pedro I, né? Ela se estendeu a vida e passou de luto realmente por mais tempo. Mas vocês perceberam como realmente as fontes no decorrer do tempo podem ser achadas e vão contando novas versões, né? Sobre a morte, sobre a vida de Leopoldina, sobre o papel importante, sobre o fato dela ter morrido, contribuiu também para o fim do primeiro reinado, porque aumentou a popularidade de Dom Pedro I, né? E como realmente a Marquesa de Santos teve um papel fundamental nesse caso. Bem, pessoal, se você tem mais interesse, você pode procurar o livro Novo Grito do Ipiranga, né, que é da professora Valdirene do Carmo, né, que ele conta isso, e também a tese de mestrado dela, que está disponível na internet, né, na USP, né, está disponível também para que você possa acompanhar melhor. Espero que vocês tenham gostado, aceito críticas e sugestões, se você quer um título, sugere para a gente, e até o próximo Direto na Fonte.